Por que eu decidi ser médico? Como que foi essa escolha na minha vida? Eu me lembro que eu estava no segundo colegial e, a princípio, eu não queria prestar medicina. Eu não queria ser médico porque eu via os médicos da minha cidade, eu sou de Jales, uma cidade pequena do interior, trabalharem bastante. E eu falava, talvez não seja essa a vida que eu quero para mim. Gostava muito de esporte, treinava todos os dias, exaustivamente, participava direto de campeonato de tênis e gostava muito de educação física. Eu tinha na mente de que eu queria fazer educação física. Mas aí, no segundo colegial, eu tive uma professora de biologia, espero que ela esteja viva. Se chegar esse vídeo a ela, Luciene foi uma das grandes protagonistas nessa mudança de escolha de profissão. Por quê? Eu comecei a me interessar muito pelo corpo humano. Como funcionava? Vamos estudar o processo de digestão de alimentos, vamos estudar o processo de produção de ATP, vamos estudar o básico do sistema cardiovascular. E isso me fascinou. Eu adorei estudar, eu estudava aquilo com prazer. E aí eu pensei, poxa, eu gosto muito do funcionamento do corpo humano, me interessa demais esse assunto. Deixa eu começar a olhar para a medicina com mais carinho. E aí que eu decidi fazer medicina. Eu era um bom aluno na escola, não vou mentir não. E não era também dos mais disciplinados. Não era dos vagabundões, mas também não era daqueles nerds que só estudava. Eu treinava muito. Eu treinava muito. Eu ia pro clube 3 horas da tarde, ficava até às 8 da noite, fazia aula, jogava, fazia musculação. Eu fazia muito esporte. Mas fazer tarefa, ler mesmo, eu lia muito pouco. E eu não vou mentir aqui para vocês. Só que eu tinha facilidade para aprender as coisas na escola e eu conseguia ir bem. Era uma escola no interior, por mais que eu estudei numa escola particular. Depois que eu tive contato com outras pessoas que estudaram em outras escolas, eu vi que era uma escola mais simples, mas era o que tinha ali para a época, uma cidade pequena do interior. E eu era um bom aluno dentro da sala de aula. Eu achava que, por ser um bom aluno, eu teria grande chance de passar numa faculdade de medicina pública. Eu coloquei na minha cabeça que eu só queria fazer faculdade de medicina pública, ou seja, federal ou estadual. Eu não ia fazer faculdade particular, até porque na época meus pais não tinham tanta condição assim, eles iam ter que se apertar demais para pagar uma escola particular. Tomei um pau saindo do terceiro colegial. Tomei um pau que eu não fiquei nem perto de passar nas faculdades. Eu acertava, sei lá, 50% da prova, não tenho ideia, não lembro agora desse valor, mas eu ia mal, eu só tenho certeza disso. E aí eu decidi fazer cursinho para conseguir passar em medicina. Vim para São Paulo. Caipirão, molecão de tudo, 18 anos na lomba, vem para São Paulo, estudei no Anglo Tamandaré. Fiz cursinho lá, aquele mundaréu de gente, professores tops, um outro universo se abriu. E aí eu percebi que eu não sabia muita coisa, eu comecei a aprender tudo de novo. Rapidamente eu consegui me classificar nas salas melhores, porque lá eles dividem de acordo com os rankings, dividia na minha época, eu não sei como que é hoje. Então você fazia uma prova a cada tempo, sei lá, mensal, bimestral, e de acordo com a sua nota, você ia para a sala A, sala B, sala C. Isso eu imagino que facilita os professores na aula, né? Porque aí você tem um grupo de aluno mais homogêneo, você consegue dar um ritmo mais acelerado ou menos acelerado para a aula. E eu sempre ficava na A, desde o primeiro dia que eu coloquei o pé. Estudei bastante nesse primeiro ano, foi um ano diferente, que eu saí de casa, até então eu morava com os meus pais não tinham uma condição financeira brilhante, então eu tinha que fazer comida, eu tinha que lavar louça, eu tinha que limpar a casa, passar pano no chão, lavar banheiro, dividir quarto, foi assim o começo para mim. E olha, não me doeu absolutamente nada. E estudar. Mas enfim. Terminei ali o primeiro ano de cursinho, vão prestar as provas de faculdades públicas, federal, estadual. E aí eu não fui nem para as segundas fases. Nem para as segundas fases. Fiquei chateado, mas fazia parte do jogo. Eu sabia que era difícil passar na faculdade de medicina pública. O que eu me propunha fazer era algo difícil.
E eu entendia que é um processo, eu via algumas pessoas passando direto do terceiro colegial, algumas com 1 ano de cursinho, 2, 3, mas eu via pessoas com 4, 5 anos de cursinho, e isso, de certa forma, me consolava, mas eu ver colegas com 1 ano de cursinho passando também, eu me sentia um pouco mal, eu falava, pô, será que eu sou burro aqui? Não tô conseguindo, caramba, meu, que chato isso, mas tudo bem, vamos voltar pro 2º ano de cursinho. Voltei lá, e aí eu já via tudo de novo, eu já tinha uma certa experiência, aí eu já comecei a ir bem, muito bem nos simulados, ficar entre os melhores alunos, entre as maiores notas. Chegou no final do ano, prestei FUVEST, Unifesp, Unicamp, fui para todas as segundas fases, tava me sentindo o bichão da goiaba. Eu lembro que na prova da Unifesp eu acertei um número absurdo de questões na primeira fase, fiz as segundas fases e não passei em nenhuma faculdade pública. Isso foi um baque. Eu me lembro que eu chorei muito. Eu fui até falar com o coordenador como se isso fosse adiantar alguma coisa, um consolo. Eu falei, como assim? Eu fui para todas. Eu tenho um colega meu que não foi para a segunda fase da FUVEST, passou na Unifesp. O outro não foi da Unicamp, passou na FUVEST. E assim. E eu falava, como que eu consegui para todas e eu não consegui passar? Enfim, tinha que aceitar a situação. Não adianta chorar, não vai resolver o problema, alivia ali, talvez você fique menos triste. Mas foi exatamente isso que aconteceu. E tudo bem. Tem um detalhe importante nessa história que eu preciso falar para vocês. Na minha época, a FUVEST era a USP Pinheiros, USP São Paulo, a Santa Casa de São Paulo e a USP Ribeirão. Era uma prova só. E pela minha nota, eu ia ser chamado na Santa Casa de São Paulo, que é uma faculdade particular. E como eu tinha colocado na minha cabeça que eu ia fazer faculdade pública, eu falei, eu não vou nem falar que eu vou ser chamado na Santa Casa de São Paulo. Excelente faculdade, maravilhosa. Mas eu não queria que os meus pais gastassem esse dinheiro. Por mais que nessa época, no segundo ano de cursinho, meu pai falava, Gabriel, presta uma faculdade particular, você vai ficar fazendo cursinho até quando? Presta, tenta, tem faculdade boa, particular. Eu falava, não pai, eu vou dar conta. O que eu fiz quando eu soube que eu ia ser chamado na Santa Casa de São Paulo? Eu fiquei bem, quietinho. Eu não falei para os meus pais. E os meus pais, pessoas simples do interior, naquela época a internet não era tão acessível, nem todo celular tinha internet, então eles não tinham como checar o meu resultado da prova. Perdi a inscrição de propósito da Santa Casa de São Paulo, fiquei quieto e voltei para o 3º ano de cursinho. Quando eu já estava lá fazendo cursinho, pelo 3º ano seguido, eu contei para os meus pais. Meu pai ficou maluco. Eu falo, pô, Gabriel, você gosta de estudar no ângulo, você não quer fazer faculdade, você quer ficar fazendo cursinho, eu já te falei que eu pagava a sua faculdade, e falei, você não passa, e aí, você vai ficar aí até quando? Foi meio complexo esse momento na minha vida, só que eu bati no peito e falei, não, eu dou conta, eu vou conseguir. E no 3º ano de cursinho eu comecei a priorizar mais aquilo que eu não era tão bom, como por exemplo, redação e inglês. Inglês eu não era muito bom, eu não queria estudar inglês quando eu estava na parte do ensino fundamental, na escola, minha mãe até pagou o curso de inglês, mas eu ia muito pouco, eu só queria saber de ir pro clube. Só clube que me interessava, jogar tênis, fazer esporte, nadar, jogar futebol, fazer as coisas, era isso que eu gostava. E aí eu comecei a focar mais, li muito nesse 3º ano, li todos aqueles livros, um monte. Como eu tinha uma facilidade para exatas, eu estudei menos exatas e foquei mais. E aí eu comecei a ficar um pouco mais arrogante, porque aí eu era um dos melhores alunos, mais uma vez, uma das melhores notas. Primeira fase, putz, passei estourado em todas, estourado mesmo. E eu falei, não, acho que agora eu quero USP, agora eu quero Unifesp. E fiquei com toda essa prepotência ridícula que é compreensível. Na minha idade, assim, se um menino fala isso, eu até entendo, porque, você ter 19 anos ali, 20 anos, e você começa a ter um certo número de acertos, você começa a se imaginar nos lugares mais famosos, nos lugares mais cobiçados. Fui para todas as segundas fases e eu não passei na USP e nem na Unifesp, por muito pouco. E não rodou a lista para me chamar e eu fiquei chateado. Eu passei,
na Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro, Federal, excelente faculdade, conheço pessoas que estudaram lá, que são assim, maravilhosas, daria a vida de um familiar meu para elas cuidarem. E também passei na FAMERP em São José do Rio Preto. Um detalhe que no primeiro e no segundo ano, a FAMERP era a minha primeira opção. Não era fazer faculdade na USP, era lá, em Rio Preto. Eu queria estudar em Rio Preto, faculdade pública, perto de casa, faculdade boa. E aí eu fui para a faculdade. Primeiro eu fui fazer matrícula no Triângulo Mineiro, que saiu o resultado antes. Eu estava indo, aguardando sair o resultado da USP, e eu vi que não saiu, que eu tomei um não da USP, e eu fui chorando fazer a matrícula do Triângulo Mineiro. Olha como que a gente, às vezes, é injusto com a vida. Mas é moleque, né? Coisa de moleque, eu era moleque, não vou negar. Fiz lá a matrícula. Aí depois fui chamado em Rio Preto, fui para Rio Preto, eu já peguei a faculdade com greve. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo na minha vida aqui em Rio Preto? Eu até pensei em voltar pro cursinho. Só que meus pais falaram, não pensar, moleque, fica aí, estuda, fica quieto, vai lá, vai fazer tuas aulas, não sei o quê. E aí eu comecei a gostar da faculdade. Hoje, assim, eu amo Rio Preto. Eu sou apaixonado pela faculdade. Eu acho que dificilmente eu teria feito uma trajetória melhor olhando para trás. Eu não vivi os dois mundos para falar isso, mas algo que eu vivi, isso eu tenho uma certa propriedade para falar, é que depois da faculdade de Rio Preto, fiz os 6 anos de medicina, eu estudei na Unifesp, eu fiz clínica médica na Unifesp, eu passei na Unifesp, então eu vivenciei estar dentro dessa universidade. E depois eu fiz cardio na USP. Eu experimentei estar dentro das duas universidades. E depois de ter passado tudo isso, já mais velho, eu olhava para trás e falava, glória a Deus, obrigado meu pai por ter me deixado em Rio Preto, porque eu fiquei perto da minha família, eu consegui estudar muito, eu estudei muito na faculdade, porque eu já entendi. Eu falei, quer saber? Para prova de vestibular, eu comecei a estudar no final, eu não estudava lá no colegial, eu não levava a sério. Então eu vou começar a fazer a base, desde o primeiro ano, segundo, e fui estudando o terceiro, quarto, estudei os 6 anos bonitinho, e depois eu já passei facilmente nas provas de residência médica. Enfim, essa foi minha trajetória até eu começar a medicina. A princípio eu não queria, depois eu fui estudar em São Paulo, passei uns perrengues, quis muito algo, não consegui, chorei, fui para um lugar que não era a minha primeira opção. Na verdade foi uma excelente opção da vida, eu consegui estudar muito, depois eu acabei frequentando aquilo que era a minha primeira opção lá atrás e hoje, graças a Deus, eu sou muito realizado com a minha formação acadêmica. Essa foi minha história de por que eu decidi fazer medicina e como que foi o início dessa trajetória. Se te interessar saber por que eu decidi fazer clínica médica e por que eu decidi fazer cardiologia, se inscreve no canal que eu vou fazer esse vídeo para você. Promessa é dívida. Abraço!